como é que eu vou ajudar diretamente as pessoas ao meu redor? Principalmente começando pelos familiares, pelos amigos. Bom, para ajudar essas pessoas, você precisa primeiro entender aonde é que essas pessoas elas querem chegar. Quais são os objetivos financeiros dela? O que é que ela quer conquistar através dessa melhoria com suas finanças pessoais? Uma reserva de emergência, um carro, uma viagem, um intercâmbio, sei lá, ou o seu imóvel próprio, ou a sua liberdade financeira. Bom, varia de pessoa para pessoa. Mas como é que você vai entender os objetivos financeiros de cada uma dessas pessoas se você não entender seus próprios objetivos financeiros? Então, para isso, você precisa, além de fazer uma autoanálise financeira, você fazer uma autorreflexão e entender aonde é que você quer chegar. Quais são os seus maiores sonhos em relação à sua vida pessoal? Quais são os seus maiores sonhos em relação à sua vida financeira? Você precisa entender quais são as metas que você vai ter, quais são os seus objetivos de vida, tudo que você quer conquistar. E para isso, existem várias metodologias que a gente utiliza para traçar metas financeiras inteligentes. Uma das metodologias que eu utilizo bastante, todo dia 31 de dezembro, eu utilizo essa metodologia para traçar minhas metas financeiras do ano seguinte, que é a metodologia SMART. SMART é um framework internacional em que a gente traduz esse framework americano para o português aqui do Brasil. O que é que significa a sigla SMART? S-M-A-R-T. O S vem de específico, o M vem de mensurável, o A vem de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Então toda meta tem que ser uma meta específica, uma meta que a gente consiga em uma frase descrever essa meta principal. Toda meta tem que ser uma meta mensurável. O que é uma meta mensurável? Uma meta que, ao longo da jornada de cumprimento dessa meta, a gente consiga identificar se a gente vai conseguir atingir aquela meta ou não, ou até mesmo superar aquela meta. Por quê? Porque se é uma meta mensurável, a gente consegue ajustar ao longo do caminho, aumentar, diminuir, caso aconteça qualquer tipo de imprevisto. Toda meta tem que ser uma meta atingível. Não adianta a gente também querer mirar na lua. Por quê? Por mais que a gente mire na lua e não atinja, pelo menos uma estrela a gente atinge. Mas, óbvio, a gente tem que trabalhar isso de forma real, de acordo com o nosso momento atual de vida. Então, por isso que tem que ser uma meta atingível. Não adianta eu, com a renda de zero, como eu iniciei minha vida financeira, querer colocar uma meta de atingir 1 milhão até o final do ano, não. Então, tem que ser uma meta, de fato, atingível. Toda meta tem que ser relevante, porque se a meta não for relevante para mim, eu não vou me esforçar, desprender meu tempo, meu suor para atingir aquela meta. Então, por exemplo, a minha meta é ter uma moto. Pô, nem carteira de moto eu tenho, nem gosto de moto. Então, uma meta relevante para mim seria ter um carro, por exemplo. E tem que ter um período de tempo, tem que ser temporal. Uma meta tem que ter uma data limite para que a gente atinja. E tem que ser totalmente específico nessa data limite, tá? Então vamos lá, vou dar um exemplo de uma meta SMART que eu tracei no meu início. Lá em 2021, eu tracei, no final de 2021 para 2022, eu tracei uma meta de viajar para Fernando de Noronha até o final do ano, gastando R$ 5.000. Em dezembro de 2022, eu viajei para Noronha e gastei. Foi 4.800 e pouco, se eu não me engano, no meu controle financeiro. Mas por quê? Porque eu poupei todos os meses um determinado valor. E aí eu tirei esse valor do meu orçamento para que no final do ano eu realizasse essa viagem. E a viagem foi maravilhosa. E eu já falei anteriormente dessa viagem aqui. E dos benefícios que eu tive nessa viagem também. Mas o que é importante? Através dessa meta que eu tracei no final de 2021, para que eu realizasse ela em 2022, eu consegui fazer a minha viagem para Noronha. Porque foi uma meta específica, viajar para Noronha até o final de 2022, gastando no máximo R$ 5.000. Foi uma meta totalmente mensurável. Eu consegui ver que eu ia atingir ela mais ou menos na metade de junho para julho ali. Foi uma meta atingível, por quê? Porque cabia no meu orçamento o valor que eu precisava poupar todos os meses. Para mim era relevante porque eu tinha um desejo de conhecer Fernando de Noronha e no período de tempo que foi até o final de 2022. Então essa foi uma meta SMART que eu tracei no meu início no mercado financeiro. E outra metodologia também
quando a gente fala de meta, é a metodologia GROW. O que é que significa essa metodologia GROW? Bom, antes de explicar o que é que significa, para que serve? Quem que desenvolveu? Essa metodologia ela foi desenvolvida por um piloto de corrida e o objetivo dessa metodologia é a gente maximizar o nosso desempenho e melhorar o nosso aprendizado ao longo da jornada de cumprimento da meta que a gente traçou, através da metodologia SMART. A metodologia GROW significa o seguinte: o G vem de goals, e goals são os nossos objetivos, no caso a gente já traçou o nosso objetivo, a nossa meta. O R vem de reality, que é a nossa realidade inicial, que é como a gente inicia a jornada de cumprimento daquela meta. Por exemplo, em janeiro de 2022, eu iniciei a minha meta de viajar para Fernando de Noronha e iniciei com R$0. Options é o O, que vem de opções. O que é que eu preciso fazer? Quais são as opções que eu tenho para atingir essa meta? Bom, eu tenho uma opção de poupar mais, eu tenho uma opção de buscar educação financeira. E o W vem de will, que são as minhas vontades. Qual é a minha vontade que eu tinha para realizar aquela meta no final do ano? A minha vontade era de poupar, se não me engano, era 400 ou R$450 por mês para realizar aquela viagem. E aí, através da metodologia GROW, eu consegui maximizar meu desempenho e otimizar o meu aprendizado na jornada de cumprimento daquela meta SMART. E depois que você traçar suas metas, seus objetivos financeiros e entender mais a fundo aonde você quer chegar ao longo da sua vida, você vai traçar os seus planos, suas metas e suas conquistas. E depois que você fizer isso, fizer toda essa metodologia, essa autorreflexão de si mesmo, você vai conseguir ter um know-how, ter um background muito grande para conseguir entender mais a fundo aonde as pessoas próximas a você quer chegar. Quais são os sonhos de vidas e os objetivos que essas pessoas possuem. E aí você vai conseguir ajudar essas pessoas, impactar essas pessoas, traçando o planejamento financeiro delas, traçando a conquista desses objetivos financeiros que elas possuem.